Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Boa noite, galera. Olha só, professor Rodrigo não tá bem. Tá vendo meu olhinho aqui, ó? Vou chegar aqui para vocês verem. Olha só como é que tá. Farol meio baixo, olho meio moribundo. Sei não, hein, Renan? Acho que alguma ziquezira aí, ó, me pegou. E ainda bem que a aula é online. Ainda bem que a aula é online, que estamos aí junto, né? E, pessoal, tô vendo aqui no chat, a galera mandou aqui, ó, parece que teve aula de segunda lei da termodinâmica e hoje é aula da segunda lei de Mendel e hoje é dia 2. Que bizarro, hein? É verdade isso, gente? O Arthur deu aula de segunda lei da termodinâmica? Ó, sabe o que isso significa? Nada. Olha aí, o pessoal quer ver a Cris, olha aí, até agora. Então, gente, preparamos aí uma aula hoje sobre a segunda lei de Mendel. E não é só a segunda lei de Mendel. A gente vai falar um pouco sobre a segunda lei de Mendel e sobre a chamada interação gênica. Eu vou dar alguns exemplos, tá? É uma aula que, se a gente abordar da maneira tradicional, cara, é uma aula que fica bem, assim, inútil. Mas se eu explicar para você o princípio matemático por trás disso, cara, você vai deslizar suave nessa matéria. Então, gente, vamos trazer a galera para o quadro? Vamos lá? Olha aí, trouxe. Cara, aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui tu tá vendo meu olho meio ruim, né? Olha aí. Tô meio, pô, farol baixo. Vai dar bom. Aí, o que é isso, Racine, que o pessoal tá mandando aqui? Me explica essa parada aí. Precisa limpar o seu nome? A GoBravo está pronta para ajudar você. Conte para nós como está a sua situação financeira, que vamos desenhar um plano financeiro personalizado de acordo com a sua realidade. Com parcelas que cabem no seu bolso, acompanhamos você do começo ao fim das dívidas. A GoBravo tem anos de experiência e já ajudou milhares de pessoas pelo mundo. Limpe seu nome com a GoBravo, com você até o fim das dívidas. Quem viaja deseja muita tranquilidade e proteção, não é verdade? É por isso que eu estou aqui para falar de seguro viagem. Antes de viajar ao exterior, busque na internet pela Next Seguro Viagem. Veja as opções e adquira um dos planos Next por preços econômicos, garantindo assim seu acesso a hospitais e médicos no mundo todo, além de profissionais credenciados para casos de urgência e emergência. Você terá ainda outras coberturas, incluindo até extravio e atraso de bagagem. Viaje tranquilo e protegido com a Next Seguro Viagem. Acesse agora o site e faça uma cotação. Olha só, se você aprendeu na primeira lei de Mendel que o cara ele era azão azinho, agora, na segunda lei de Mendel, a gente pode ter um cara que é azão azinho, bezão bezinho.
Ou a gente pode ter um outro caso, que é o cara Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. E a parada, gente, é que isso ó, pode ir embora, tá? A questão é, quando eu tenho um par de genes, é a primeira lei de Mendel, e quando eu tenho 2 ou mais pares de genes, isso é a segunda lei de Mendel. Só que o normal é a gente trabalhar com 2 pares de genes. Então deixa eu fazer um desenho aqui para tu ficar esperto, tá? Para tu ficar bem esperto. Vou lançar aqui, ó, uma célula. Tá vendo aqui uma bolotinha? Gente, olha só. Isso aqui é um cromossomo. E esse cromossomo que está aqui do lado, ele é homólogo desse. Ou seja, eles formam pares, tá? Nossa. E aqui eu vou fazer um azulzinho. Tá vendo aqui? Gente, para a segunda lei de Mendel ser válida, nesse cromossomo vermelho eu tenho um gene Azão. Do outro lado, eu tenho um gene Azim. Aqui eu tenho um Bzão, aqui eu tenho um Bzinho. Tá dando para enxergar, gente? Tá, né? Então, olha só. Aqui eu tenho Bzão e Bzinho, Azão e Azinho. Vocês podem perceber que nesse caso aqui, o cara ele é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. A gente chama isso aqui, ó, de duplo heterozigoto. Ou seja, é o cara que é heterozigoto 2 vezes. O cara é heterozigoto 2 vezes. Azão, Azim, Bzão, Bzinho. Eita! E nesse caso aqui você percebe que os genes estão em cromossomos diferentes. Então, se eles estão em cromossomos diferentes, a segunda lei, ela é válida. E uma parada muito importante. Qual é o critério para a segunda lei de Mendel ser válida? E por que é isso, né? Importante para a galera. Olha só, gente. Quando vai rolar a segunda lei de Mendel, os cromossomos homólogos, eles se separam de maneira independente. O que isso quer dizer? Cara, que o Azim vem para cá, o Azão vai para lá, tá? Só que a separação dos pares Azão e Azinho não interfere na separação dos pares Bzão e Bzinho. Então vem um Bzinho para cá, um Bzão para cá. Mas olha só, gente, podia estar invertido. Esse Bzinho podia vir para cá. E esse Bzão poderia vir para cá. Então por que a gente chama a segunda lei de Mendel de segregação independente? O que é segregar, gente? Segregar é separar. Separar. Só que eu separo de maneira independente. A separação do primeiro par de alelos, ela não influencia a separação do segundo par. Eles são eventos que acontecem de maneira independente. Então, gente, não se esqueça, tá? Ó, a segunda lei de Mendel também é chamada de lei da segregação independente. Ou seja, os genes se separam de maneira independente. Um não fica preso no outro. Tá legal? Gente, se você entendeu isso, que a separação dos cromossomos vermelhos que estão aqui, ela não depende da separação dos cromossomos azuis que estão embaixo, cara, você dá um joinha dizendo que entendeu, tá? E agora, deixa eu trazer um outro caso e eu vou perguntar para vocês, tá? Olha só, desenhei uma outra célula. E olha aqui o que está aqui. Gente, olhando para essa imagem, tá vendo aqui essa bola? Essa bola, ela de novo é Azão, Azim, Bzão, Bzinho. Aí vai falar assim, mas Rodrigo, é igual a bola de cima? Não, não é igual a bola de cima. Olha aqui, a bola de cima, cada gene estava num cromossomo diferente. Então, por exemplo, o Azinho estava num cromossomo, o Azão estava no outro, os Bs estavam nos cromossomos azuis. Poxa, mas olha agora. Cara, o Azão tá junto com o Bzão no vermelho. E o Azim tá junto com o Bzinho no vermelho. Então, calma aí. Deu ruim. Porque eu falei para você que a condição é, eles tinham que estar em cromossomos diferentes. E por que isso é importante? Gente, por que isso é importante? Porque se o Azão
Porque se o azão vem para cá, gente, o azão está no mesmo cromossomo que o bezão, ele vem junto. Então aqui não rola a segregação independente. Aqui hoje não rola a separação de maneira independente do outro. Então, nesse caso aqui, ó, deixa eu escrever isso para vocês. Os genes estão no mesmo cromossomo. Os genes estão no mesmo cromossomo. Logo, a segunda lei não é válida. Então, gente, essa parte inicial da aula, ela é bem importante para você não dar mole. Você tem que saber quando a segunda lei de Mendel rola ou não. Poxa, e se a segunda lei de Mendel não é válida, o que é isso aqui? Isso aqui é um fenômeno chamado de linkage. Ai, Rodrigo, o que é isso? Gente, linkage é o quê? É quando os genes estão o quê? Ligados. Então, quando os genes estão ligados, o nome disso é linkage. E aí eu queria trazer para você o seguinte. Se está rolando o tal do linkage, não é bom fazer esse desenho aqui. Escrever azão, azinho, bezão, bezinho. Porque quando a gente faz esse esquema, azão, azinho, bezão, bezinho, isso está indicando que está rolando a segunda lei de Mendel. A melhor maneira seria desenhar azão, bezão, barra, azinho, bezinho. Por que a gente faz dessa maneira? Porque dessa maneira eu quero dizer que o azão e o bezão estão juntos e o azinho e o bezinho estão juntos. Só que eu consigo te mandar também uma outra configuração. Olha aqui. O Rodrigo está criativo hoje. Olha. Olha aí. Olha aqui. Olha aqui. Nossa, olha aqui. Fala para mim, tu que está aqui hoje, fala para mim o que seria isso aqui, gente. Qual a diferença? A diferença é que eu botei agora dominante com recessivo, recessivo com dominante. Então, na hora de escrever, seria o que, gente? Seria azão, bezim, barra, azim, bezão. Então, esses dois cenários que a gente está vendo aqui, ó, são cenários de linkage. São dois cenários de linkage, tá? A diferença é que esse primeiro aqui, como está dominante com dominante, recessivo com recessivo, ele vai chamar de cis. E esse aqui, como está dominante com recessivo, está trocado, a gente chama de trans. Então lembra lá da química que a Carol falou de isômero cis, isômero trans? Cara, isso tá rolando bonitinho também aqui. Cis são os caras dominantes de um lado, recessivo do outro, e trans é quando tá trocado. Gente, deixa eu ver aqui o que a galera tá mandando aqui, né? Ó, estão ligados. Vai rolar aquela mitose? Gente, olha só. Se eu estou falando de separação de cromossomos homólogos, hoje não é mitose, hoje é meiose. Porque eu estou separando cromossomos homólogos. Se fosse mitose, eu estaria só separando cromátides irmãs, tá? Outra parada, né? Professor, o que seria geração exoma? Será que está escrito certo, Milena? Vê aí, porque eu não estou reconhecendo esse nome exoma, né? E olha só, ela mandou de novo aí. Olha só, gente, estou respondendo as perguntas. O pessoal perguntou assim, o que cai mais? Deixa eu trazer vocês para essa câmera aqui, ó. Pá! Gente, o que cai mais? Primeira lei ou segunda lei? Meu lindo e minha linda. É óbvio que cai mais a primeira lei. Até porque a segunda lei, ela é uma continuação da primeira. E eu vou mostrar para você daqui a pouco que a gente consegue fazer todos os exercícios de segunda lei usando a primeira lei. Então, hoje, eu posso dizer assim, cara, hoje é uma aula de primeira lei otimizada, uma primeira lei diferenciada, para você ficar, ó, para você ficar mais esperto. Mas o foco é a primeira lei, tá? Isso aqui é só para mostrar algumas coisas para vocês. Tudo bem? Foi aí, gente? Então, ó, se quiser dar aquele print maroto, olha aí, ó, olha aí, deixa eu voltar aqui para tu dar o print. Olha aí, dá o print, deu print. Maravilha. Agora, deixa eu trazer uma outra parada para vocês. Gente, eu tô distribuindo hoje informação. Olha só.
Se tu for azão, azinho, bezão, bezinho, quais são os gametas eu tô aqui, ó, farolzinho embaixo, o pessoal fica me zoando, caí da bicicleta. Cara, eu tô doente, aí o pessoal me zoa. Olha aí, ó. Olho horrível, né? Mas o pessoal quer dar print, tô deixando, ó. Deixa eu até dar uma aumentada, pra não ficar muito ruim. Agora vamos seguir. Gente, olha só. Formação de gametas. Se o cara for azão, azinho, bezão, bezinho, quais serão os gametas que ele vai formar? Cara, como é que eu faço isso? É o azão com bezão, é o azão com bezinho. Aí depois é o azinho com bezão e depois é o azinho com bezinho. Olha como é que ficou. Ficou azão, bezão, azinho, bezinho, azinho, bezão e azão, bezinho. Foram os 4. Poxa, se eu... Cara, falaram até que eu levei um soco da Cris, bati no poste, né? Nossa, cara, eu tô sendo humilhado aqui, né? Uma quarta-feira chuvosa, peguei 2 horas de engarrafamento, estou sendo humilhado, né? Mas tudo bem, a vida que segue, tá? Já entendi. Gente, vamos lá. São os 4 tipos de gameta que esse cara forma. Como foram 4 tipos, pô, não aparece nenhum mais do que o outro, então vai dar 25% para cada um. Agora, eu quero passar uma tarefa para vocês. E se o cara for azão, azinho, bezinho, bezinho? Quais são os gametas que ele pode formar? Ó, ele precisa ter azão, bezinho ou azinho, bezão. Então, nesse caso, gente, vão ser só 50%. Foi? Agora, gente, e se foi isso aqui? Azão, azinho, bezão, bezão, cezão, cezinho, dezão, dezão. Você acha que seu trabalho aumenta ou piora? O que você acha? Vamos ver aqui um negócio. Gente, vou brincar de Pancho e Vitor Israel, tá? Pancho e Vitor Israel. O gameta não tem que ter azão ou azinho? Se ele tem que ter azão ou azinho, são quantas escolhas? 2. Agora, se o cara é bezão, bezão, são quantas escolhas? 1 só. Aqui tem cezão, cezinho, então são 2 escolhas, e aqui é dezão ou dezão, não tem outra escolha, né? Então vamos fazer aqui uma conta. Se eu tenho 2 escolhas no primeiro, 1 escolha no segundo, 2 no terceiro e 1 no último, cara, sabe qual é o número total de combinações que eu tenho aqui? 2 vezes 1, vezes 2, vezes 1. Isso vai dar um número de 4 combinações. Tá? Gente, só que quais são os gametas que podem ser formados aqui? Vamos botar aqui os gametas. Pode ser azão, bezão, cezão, dezão. Pode ter azão, bezão, cezinho, dezão. Mas também pode ter azim, bezão, cezão, dezão. Ou azim, bezão, cezinho, dezão. Então, são 4 tipos de gameta que podem aparecer. Então, nesse papo aqui, gente, você precisa entender quais são os gametas que o cara forma. O mais comum mesmo é o cara ser o quê? Azão, azim, bezão, bezinho. Tá bom? E agora, vamos trazer alguns exemplos para a gente praticar, tá? Eu separei aqui, ó, umas questões para gente, porque eu acho que, segundo a lei, só faz sentido da gente estudar praticando. E aí eu trouxe uma questão aqui, ó, da faculdade que eu estudei. Questão antiga, né? Mas, pô, é muito boa para a gente praticar isso. Vamos lá, gente? Ô, Ivonete, Bruna, fiquem tranquilas que essas questões agora vocês vão, pô, se dar bem. Vamos ver aqui. Em cães, latir ou não latir durante a corrida
são características definidas por um par de genes alélicos. Então, olha que bizarro, gente. Se o cachorro late enquanto corre, é uma característica genética. Então, tem cachorro que está correndo e latindo. Au, 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 au. E tem cachorro que, quando vai latir, ele tem que parar. Ele não consegue correr e latir ao mesmo tempo, ele tem que parar. Então, isso é uma característica genética. Eu já vou botar aqui, ó. Tem cachorro que late e cachorro que não late. Essa é a primeira característica. Aí ele segue o texto. Olha só aqui, ó, no texto. Ele fala: o mesmo ocorre para orelhas eretas ou caídas. Então, a orelhinha do cachorro pode ser o quê? Ela pode ser ereta ou ela pode ser caída. Você está percebendo que agora eu estou juntando características? O cachorro late ou não late enquanto corre, ou ele tem orelha ereta ou tem orelha caída. Tudo bem? E aí eu vou seguir. Gente, agora é a hora mais importante da questão, tá? Para de papinho no chat e olha aqui para a questão. Olha aqui. Latir enquanto corre e possuir orelhas eretas são características dominantes. Então vamos lá. Deixa eu anotar isso, porque a gente não pode perder essa informação. Então, ó, cachorro que late enquanto corre é dominante. E ter orelha ereta também é dominante. Ele trouxe essa informação daqui, ó. Latir enquanto corre e possuir orelhas eretas são dominantes. Enquanto, aí olha aqui, ó, não latir e possuir orelhas caídas são recessivas. Então, gente, todas as informações que eu estou montando aqui vieram do texto. Até agora, eu não me dei ao trabalho de, nenhum momento, tirar conclusões da minha cabeça. Tudo bem? Então, latir enquanto corre é dominante e orelha ereta também. E não latir enquanto corre é recessivo e ter orelha caída também. Tá? Foi? E aí, para ficar bonito, vamos dar letrinhas. Pô, esse aqui eu vou chamar de azão, esse aqui eu vou chamar de azim. Esse aqui de bezão, esse aqui de bezinho. Tudo bem, gente? Gostaram das letras que eu escolhi? Aí agora ele puxa um papo com a gente. Considere o cruzamento de um casal de cães heterozigotos para os ambos os pares, ou seja, eu estou cruzando um cachorro azão azim, bezão bezim, com outro azão azim, bezão bezim. Tá? Tá todo mundo comigo nessa montagem aqui? Neste caso, a probabilidade de que nasçam filhotes. Olha aqui, o que ele quer? Ele quer saber a probabilidade, vou botar um P de probabilidade. Cachorro que late enquanto corre e possui orelha o quê? Orelha o quê? Caída. Gente, deixa eu tirar da tela aqui para vocês prestarem atenção em mim. O que a questão pediu? Eu quero saber a probabilidade de ter cachorro de orelha caída e cachorro que late enquanto corre. Você percebeu que o conectivo que eu usei foi o chamado E, orelha caída, e late quando corre. E se eu estou falando de probabilidades, gente, para calcular probabilidades de coisas que são conectadas por um E, como é que eu trabalho isso? Eu não sei se o Vitor ou o Pantio já deu essa aula, mas quando o conectivo é E, primeiro você calcula a probabilidade de um primeiro evento, depois você calcula a probabilidade do segundo evento, e o que você faz quando tem um E? Você multiplica. Pegou a visão? Você multiplica. Então você vai fazer isso. Eu calculo primeiro a probabilidade do cachorro latir enquanto corre. Depois, eu calculo a probabilidade de ter orelha caída. Achei esses dois valores, eu multiplico. Tudo bem? O chat tá que tá hoje, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? E aí, ó, deixa eu voltar para cá. Olha aí, ó. Gláucia é a tua bulldog. Bota o nome da tua bulldog aí, Gláucia. Adoro saber o nome do cachorro das pessoas. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou cruzando um cachorro que é azão azim, bezão bezim, com outro que é a mesma coisa. E o que eu quero? Eu quero a probabilidade do cachorro que late enquanto corre e tem orelha caída.
Só que aí, vamos fazer uma análise. Se eu quero um cachorro que late, qual é o gene que faz latir, gente? Qual é o gene que faz latir? O gene que faz latir é o azão. Então ele pode ser azão, azão ou azão, azim. Só que quando o cara é azão, azão ou azão, azinho, eu posso chamar de azão traço. E se esse cachorro tem a orelha caída, aí fica mais fácil. Ele só pode ser o quê? Bezinho, bezinho. Então, gente, como é que eu vou resolver essa parada, tá? A gente vai pegar primeiro os genes A para calcular a probabilidade dele ser azão alguma coisa. E aí, não sei se tu lembra, eu vou fazer aquele joguinho da velha. Olha o joguinho da velha aqui, ó. Azão, azim, azão, azim. Vou juntar, olha só o que deu. Olha aqui, ó, deu azão, azão. Azão, azim. Azão, azim. Azim, azim. Só que o primeiro evento que eu quero, meu lindo e minha linda, ele pede azão traço, né? E quem é azão traço nessa história? Vamos ver quem é azão traço? Esse aqui é azão traço. Ele é azão alguma coisa. Esse aqui também, esse aqui também. Ou seja, 3 em 4. O famoso 3 quartos. E agora, nesse outro daqui. Qual é a probabilidade desse evento acontecer? Vou fazer o joguinho da velha aqui do outro lado. Vou fazer mais fino, que ficou grosso. Lá ele. Olha aqui. Se eu estou falando de orelha caída, eu estou pegando os genes B. Então vai ser Bzão, Bzim, Bzão, Bzim. Juntei, olha o que deu. Bzão, 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 Bzim, Bzão, Bzim, Bzim, Bzim. Só que o evento que eu quero, gente, não é esse daqui? Então é só esse. Então a resposta vai ser aqui, ó, 1 quarto. Gente, o que eu falei para vocês? O conectivo é E. Eu quero cachorro que late quando corre e orelha caída. Se o conectivo é um E, o que eu faço? Eu multiplico. Então a probabilidade que eu quero é o primeiro evento, que é 3 quartos, vezes 1 quarto. Então a resposta vai dar 3 o quê, gente? 16 avos. Deixa eu botar aqui para tu ver, que tu não tá enxergando nada. Se o seu plano é conquistar sua liberdade e independência, tá na mão. Conquiste seu carro novo com parcelas a partir de R$ 317,25 em até 100 meses sem juros. Porque planejar é bom, mas realizar é ainda melhor. Simule agora. Não deu 3 sobre 16? Eu não sei quanto que é 3 sobre 16, mas eu sei que 4 sobre 16 é quase não, né? 4 sobre 16 é 1 quarto. E 1 quarto é 25%. E 3 sobre 16 é menor do que 4 sobre 16. Então, gente, é um valor menor do que 25%. E a opção que é um pouquinho menor que 25% é letra B de bola. Você não precisa ficar se matando de fazer conta com esses valores aqui, tá? Então, a resposta devia ser um valor um pouquinho abaixo de 25%. O que a gente tem aí, ó, é 18,7%. Então, gente, o que é a segunda lei de Mendel? É a primeira lei de Mendel vezes a primeira lei de Mendel. E se o cachorro fosse late quando corre, ele tem orelha ereta ou caída e o pelo. Cara, seria mais uma parada para você multiplicar, tá? Se tiver 4 características, são 4 coisas para você multiplicar. Então trabalha assim a segunda lei de Mendel, né? Trabalha dessa forma, tá? Então é B de Brasil. Deixa eu deixar aqui, ó, para a galera dar um print na resposta, se você quiser, a correção. E agora vamos falar de um outro evento chamado de interação gênica, que está dentro de segunda lei, tá? A interação gênica, pessoal, ela é um caso de segunda lei. E olha só o que vem aqui no slide.
genes que segregam de maneira independente, ou seja, a segunda lei, ela é válida. Só que a diferença é que, por exemplo, na história do cachorro, era um par de genes para latir ou não latir. A segunda era orelha ereta ou orelha caída, tá? Gente, só que agora não. Agora eu tenho vários genes e esses genes definem uma característica. Isso é interação gênica. Então, deixa eu puxar aqui, ó. O que seria essa tal de interação gênica? Que é esse segundo assunto aqui de hoje. Eu vou ter vários pares de genes e esse cara vai definir uma característica. Vai definir uma característica só. Tá? É como se, cara, tem uma porrada de gene e eles interagem. Por isso que o nome é interação gênica. Porque esses diversos genes vão interagir, ou definir uma característica. Gente, existem vários casos de interação gênica. Por exemplo, tem um que define o tipo de crista, tá? Do galo. Então existem dois pares de genes que definem as cristas do galo. Eu não vou gastar o tempo de vocês, né, numa quarta-feira chuvosa para isso. É a chamada crista ervilha, crista noz, crista rosa, crista simples. Tá até aqui, ó, a imagem dessas cristas, né? São vários genes que definem o tipo de crista. Então é uma característica só, tipo de crista, mas vem de vários genes aí que eu botei Ezão, Ezão, Rzão, Rzão, tá? Isso segue aí a regra. O fato que eu quero trazer para vocês, e esse fato aqui é importante, é desse bicho aqui. Isso é muito importante, né? Esse bicho é muito importante. São os cachorrinhos lindinhos. Gente, o nome desse cachorro, para quem não conhece, são chamados labradores. E o nome correto da raça é Labrador Retriever. Um cachorro lindo, um cachorro fofo, maravilhoso. Quem aqui tem labrador? Quem aqui tem labrador, né? E toma cuidado, tá, gente? O nome do cachorro é Labrador Retriever. E não confundir com Golden Retriever. São raças muito próximas, tá? E por que o nome é Retriever? Retrieve é trazer de volta. Então eram cachorros que eram usados na caça. Tipo, o cara derrubava uma presa, aí o cachorro ia lá e pegava a presa de volta. Por isso que o nome é Retrieve. É claro que entre um labrador, um golden, eu sou muito mais um vira-lata caramelo, tá? E o labrador, ele tem uma diferença em relação ao golden. O golden, ele tem um pelo comprido. Já o labrador, ele tem um pelo curto, tá bom? O labrador tem um pelo curto, o golden tem um pelo comprido. E a outra diferença é a cor, né? Qual é a cor de um labrador golden? Desculpa, qual é a cor do pelo de um golden? Golden, dourado. Você pode ver que os cachorros Golden Retriever têm pelos dourados. Só que se você pegar um labrador, ele pode ter 3 cores. Gente, quais são as 3 cores que um labrador pode ter? Qual é? Um labrador pode ser preto, tá? Labrador pode ser caramelo, que a gente pode chamar labrador caramelo de labrador bege, amarelo, champanhe, cinza. Não sei se você já viu aquele filme Marley e Eu. Marley e Eu. Cara, o Marley era um labrador caramelo, um labrador bege, era um labrador amarelo. E tem uma terceira cor de labrador, que é o marrom, que a galera também chama de chocolate. Então são 3 tipos de labrador: o preto, o marrom e o amarelo, tudo bem? E como é que funciona a criação dos pigmentos de pelo do labrador? Gente, a genética do pelo do labrador é a seguinte. Todo labrador, ele nasce com pelo
Todo labrador nasce com pelo amarelo. Todo labrador nasce com esse pelo aqui. Vamos dizer assim, ó, é a cor básica do labrador. E se esse labrador tiver uma enzima chamada de enzima A, e essa enzima A, ela é produzida por um gene chamado de gene azão. O que essa enzima A produzida pelo gene azão vai fazer? Ele vai transformar esse pigmento amarelo no pigmento marrom. Ah, então amarelo é tipo a matéria-prima? É. E se o labrador tem esse pigmento marrom, o que ele consegue fazer? Ele consegue, posteriormente, produzir o pigmento preto. Mas, Rodrigo, como é que rola esse pigmento preto? Fica calmo. Cara, se tiver um gene, que a gente vai chamar de gene B. É o gene Bzão que faz isso. Mas fica esperto, gente, que para ter o pigmento preto, eu primeiro preciso ter do marrom. Então é uma sequência, é uma linha de montagem. O amarelo com o gene azão fica marrom. E o marrom com o gene Bzão, ele fica preto. Então essa é a cor mais trabalhada do labrador, tá? Então se o labrador for azão alguma coisa, Bzão alguma coisa, ele vai ser um labrador preto. Tá certo? Porque ele sai do azão, que é amarelo, para o marrom, e se ele tem o Bzão, ele chega no preto. Agora, gente, se eu quiser um labrador marrom, como é que serão as características genéticas dele? Como é que serão? Qual será a característica que eu quero marrom? Gente, se eu quero marrom, ele tem que parar aqui, ó. Ele não pode chegar aqui, ele tem que parar aqui. Então ele não pode ter o gene Bzão. E qual é a maneira dele não ter o gene Bzão, pessoal? É ele ser azão alguma coisa, Bzim, Bzim. Aí o labrador vai ser marrom. Agora, calma aí. E se meu labrador for azim, azim, alguma coisa, alguma coisa? Aí não me interessa. Se ele é azim, azim, gente, ele não consegue sequer sair do amarelo para o marrom. Ele para no amarelo. E aí ele vai ser o labrador amarelo, que é o caso do Marley, né? O pessoal tá perguntando assim, que lei é essa? Gente, é a segunda lei. Eu tô falando de 2 pares de genes. Só que a diferença agora qual é? É que antes, naquele primeiro caso que eu trouxe para vocês dos cachorros lá da UERJ, era associado 2 características, 2 pares, lembra? Orelha caída ou ereta, isso era uma característica. E se ele latia enquanto corre ou não, isso era outra característica. Agora não. Agora eu tenho 2 pares de genes e eles fazem o quê, pessoal? Eles definem a pelagem do labrador, tá? Então, pega essa visão aí. Então, se você olha para cá, você vai ver que o cachorro que é preto, que é esse daqui, ele usou outras letras que eu usei no meu exemplo, mas a gente pode dizer que é o labrador azão alguma coisa, Bzão alguma coisa. Esse labrador vai ser o labrador preto. Quem vai ser o labrador marrom, gente? É o labrador azão alguma coisa, Bzim, Bzim. Vai ser o marronzinho. E o amarelo, gente, não me interessa. Se ele for azim, azim, qualquer coisa, ele pode ser o labrador amarelo aqui dessa história, tá? São lindos, maravilhosos. Só queria trazer uma curiosidade sobre os labradores, especialmente esse labrador amarelo. O labrador, ele é do pelo amarelo, mas ele pode ter cores diferentes da pontinha do seu nariz. Por exemplo, gente, se você pegar um labrador preto, qual é a cor da pontinha do nariz dele? É preto, tá? Se você pegar o labrador, que é marrom, qual é a cor da pontinha do nariz dele? É marrom. Agora, se você pegar o labrador, que é amarelo, a cor da pontinha do nariz dele é amarela? Não. Gente, o labrador amarelo, ele pode ter a pontinha do nariz preta, igual esse daqui, ou ele pode ter a pontinha do nariz marrom. Não sei se você lembra do filme Marley e Eu. Você lembra disso, do Marley e Eu?
O Marley, ele era um labrador do pelo amarelo, porém da pontinha do nariz preta. Mas existe labrador que é amarelo da pontinha do nariz marrom. E onde que está essa diferença? Gente, está aqui. Um labrador amarelo, ele pode ser azim, azim, bezão alguma coisa. Isso vai dar um labrador que é amarelo. Porque o pelo dele não consegue chegar em nenhuma outra cor. Porém, ele vai ter a pontinha do nariz, o que, gente? Preta. Mas, Rodrigo, como assim pontinha do nariz preta? Olha só. Ele não tem um gene bezão aqui? O bezão sozinho não consegue colocar cor no pelo. Porque ele precisa do azão. Mas do nariz a regra é outra. E não é só o nariz, não. É a pontinha do nariz e aquelas almofadinhas fofinhas do cachorro, né? Então, se você pegar esse labrador, as almofadinhas da patinha é preta e a pontinha do nariz é preta. Só que esse mesmo labrador, gente, ele pode ser o quê? Azim, azim, bezim, bezim. Ele vai ser um labrador do pelo amarelo, tá vendo? Só que com nariz o quê? Marrom. Tá? Gente, eu tenho um cachorro, tá? Só que ele é um Shih Tzu, ele não é um labrador, né? E o nome do meu cachorro é Donatello, tá? E aí é mais um para eu mostrar. Chama o cachorro, mostra o cachorro. Outro dia a gente faz isso. Até porque ele não tá aqui hoje, ele tá na casa da minha mãe, né? Então, pessoal, esse caso do labrador, ele é um caso muito interessante. É um caso de segunda lei, tá? Só que é um caso de segunda lei que os genes, eles trabalham de maneira junta. E que caso de interação gênica seria esse? Isso aqui é chamado de epistasia. E como é que funciona a epistasia? Gente, para esse par de genes se expressar, ele depende da expressão desse. Então é como se um par de genes, para se expressar, dependesse de outro. É uma linha de montagem. Se o cara lá de trás não trabalhar, não vai dar certo. E como é que eu chamo esse gene que é o principal? Ele é chamado de gene epistático. Epi quer dizer em cima. E esse aqui que é dominado, ele é chamado de hipostático. É o gene que está embaixo. Então esse assunto aqui, gente, interação gênica, tem o caso da crista do galo. Esse caso da crista do galo que eu te falei para vocês. Existe a epistasia, que está até aqui o nome, ó. Que é o caso dos labradores, tá bom? Muito legal, muito maneiro. E o último caso é a chamada herança quantitativa, tá? Herança quantitativa. Que a quantidade de genes vai aumentando o efeito. Mas é óbvio, desses três casos, o mais importante é a epistasia, que é o caso do labrador, é óbvio. Os labradores são lindos, maravilhosos. E, gente, para podermos fechar, eu falei com vocês, olha só, gente, eu falei para vocês que existia a chamada interação gênica. E o que é interação gênica? É quando eu tinha vários pares de genes e eles definem uma característica. E isso aqui segue a segunda lei de Mendel, porque são vários pares de genes. Só que para a gente fechar, existe um outro fenômeno, gente, chamado de pleiotropia, que é parecido, mas é o contrário. Olha só, aqui eu vou ter um par de genes e esse um par de genes, ele vai fazer o quê, gente? Ele define várias características. Ele vai definir várias características. Várias.
Ou seja, é o contrário, porque a interação gênica eu tinha vários genes que definiam uma característica. Agora eu tenho um par de genes que define várias características. Isso é a pleiotropia. E se eu tenho um par de genes associado, isso está ligado à primeira lei de Mendel. Tá legal? Maravilha, né, gente? Coisa boa. E aí um exemplo de pleiotropia, cara, pode ser aí a anemia falciforme. Você tem um par de genes que afeta você em várias características, em várias situações. Tem até várias maneiras de classificar a anemia falciforme, tá? Então, pessoal, tem aqui algumas questões, se vocês quiserem depois pegar no material para fazer, tá legal? Então, gente, meu lindo e minha linda, eu me despeço de vocês nesse momento. Um grande beijo e a gente se vê na semana que vem. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.